Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa tarde a vocês. Que o nosso Deus possa te abraçar nessa tarde, fortalecendo suas forças para mais um dia de batalha que nos espera. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o nosso Deus te abençoe grandemente, tá certo? Passando aqui mais um momento com Deus, mais um momento com o Espírito Santo, em amor, em fé, em comunhão, em gratidão ao Pai das misericórdias, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento de oração, meu Deus, eu quero te agradecer por mais um dia. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelo teu perdão, pelo teu amor. Meu Deus, me perdoe. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus pensamentos. Meu Deus amado e querido, tenha misericórdia de mim, Senhor. Nós invocamos o teu nome, nós suplicamos a tua misericórdia, acreditando no perdão e na graça. Deus amado e querido, em nome de Jesus Cristo, toma nas suas mãos minha família, guarda a minha família, liberta os corações dele, liberta os pensamentos, liberta as vontades. Meu Deus, vai guardando eles, vai livrando, abençoando, fortalecendo, meu Deus. Que o Senhor possa fazer uma obra na vida de cada um parente meu. Minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, minhas primas, minhas tias. Vai guardando, Senhor, vai livrando os meus tios, em nome de Jesus Cristo. Põe as mãos, ó Deus, vai guardando eles, livrando de todo mal, Senhor. Meu Deus, eu creio, Jesus, na tua bondade. Suplico também, Senhor, meu Deus, por esse ouvinte, que irá ouvir essa mensagem em algum dia da semana, que eles possam receber o abraço do Espírito Santo, que eles possam receber a força da palavra de Deus, que eles possam se alegrarem, meu Deus, juntamente conosco, através dessa mensagem. Deus amado e querido, que as mãos do Deus Todo-Poderoso possa nos guardar, possa nos livrar, possa nos conceder a bênção e o milagre. Deus amado, Deus eterno, te apresento a minha vida. Sei que sou falho, Senhor. Sei que sou pequeno, pecador, Senhor meu Deus. Mas eu te peço, me lava no sangue de Jesus. Me purifica de todo pecado. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque tu és o grande eu sou. Eu creio na sua palavra. Abençoe esse momento contigo, Pai. Fala conosco. Fala conosco, meu Deus, nós te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é fiel em todo o tempo. O tempo inteiro Deus ele permanece agindo pelas causas impossíveis, pelas causas do órfão, da viúva, do oprimido. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te abençoe. Levante o seu rosto e te dê a paz. Assim como Moisés abençoou os filhos de Israel, eu também libero essa palavra sobre a tua vida, amém? Que você tome posse, que você receba essa bênção nas tuas mãos, possa guardar a palavra de Deus firme e forte dentro do seu coração. Tá certo? Vamos louvar? Vamos louvar a Deus? Tem um hino que diz assim, ó. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui.
Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lindo hino, meus irmãos. Lindo hino. Glória a Deus. Vamos usar a palavra nessa tarde? Está aqui no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4, a seguir. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim. A epígrafe do texto diz dessa forma: Conselhos gerais. Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa de Paulo aos Filipenses. Palavra linda, que palavra gloriosa, meus irmãos. É a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. Deus, ele fala nessa palavra, através de Paulo, conselhos gerais. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Diante de tanta batalha, meus irmãos, diante das pelejas,
diante das lutas, das batalhas espirituais que nós passamos. Aquele povo também passava, o povo de Filipenses também passava as mesmas lutas, talvez até mais, não sei, mas todo mundo tem a sua luta, tem o seu desafio diante daquilo que Deus ele tem para nós. Surgem tantas coisas que às vezes, se nós não nos vigiarmos, nós perdemos o foco e a direção que Deus tem nos dado. Então Paulo ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Passamos por batalha que nos entristece, passamos por batalha que nos deixa às vezes irado, passamos muitas vezes também por pelejas e batalhas que nos deixam tristes. E o inimigo, vendo que a pessoa que está numa luta, nenhuma batalha espiritual, que está, como eu posso dizer, que está numa dessas situações que eu citei, ou triste, ou abatido, ou com raiva, o inimigo, sabendo disso, ele começa a pelejar através daquilo que nós estamos sentindo dentro do nosso sentimento. Então, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Ele estava dizendo: a batalha pode ser árdua, a batalha pode ser complicada, a peleja pode ser difícil, mas alegrai-vos sobre tudo isso, porque sobre nós há uma palavra, e uma palavra que se cumpre, que é o Evangelho de Deus, que há cumprimento nessa palavra. Então Paulo ele diz: regozijai-vos sempre, se alegre. Você pode estar triste, você pode estar confuso, você pode estar passando por uma peleja, meus irmãos, que vem até mesmo confrontar a sua fé. Mas lembra da palavra que diz o salmista: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O segredo é se alegrar. O que nos entristece muitas das vezes nos faz ter maturidade. O que muitas das vezes nos faz estar se sentindo inútil, é nesse momento que nós temos que olhar para as palavras sagradas da Bíblia e saber: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque se nós formos esperarmos o fortalecimento em nossas próprias vontades, ou seja, num pecado que tão de perto nos rodeia, que alegra a nossa carne, estamos se perdendo em meias vaidades, meus irmãos. Estamos se alegrando em coisas alheias desse mundo. E Deus, ele deu o Espírito Santo exatamente para nos conduzir ao caminho que leva ao céu, ao caminho de Deus, ao caminho do Senhor. Então, nossa alegria não está no A, nem no B, nem no C, nem no D. Não, nossa alegria está em Cristo Jesus, que nos fortalece. A nossa alegria está na palavra de Deus. Quem tem essa palavra, meus irmãos, e tem sede por ela, eu me atrevo a dizer que tem tudo. Porque Jesus ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem pessoas que procuram alegria em coisas alheias, em coisas que edificam e agradam a nossa carne. Jesus disse: a carne para nada mais presta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais ou menos assim, né? Então, o que realmente pode nos livrar de cairmos em tentação é a oração, a palavra de Deus
e o nome de Jesus Cristo. Porque no nome de Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. Se nós orarmos, se nós buscarmos a face do nosso Deus, realmente o Senhor se revelará a nós, assim como ele se revelou a Moisés. A intimidade que Moisés tinha com Deus era tremenda, meus irmãos. Teve um dia que ele pediu para ver Deus. Deus falou para ele: se você vê minha face, homem nenhum viu a minha face. Se o homem vê a minha face, morrerá. Te coloca na fenda da rocha, e eu passarei e tu me verás por trás. E Deus se passou ali pela fenda da rocha, onde Moisés estava escondido. Deus viu o Senhor pelos ombros, por trás ali. Então, você vê que era uma intimidade tremenda entre Moisés e Deus. Enquanto Moisés se esforçava para receber os mandamentos de Deus nas tábuas de pedra, o povo murmurava, o povo chegou um momento que estava confrontando Arão e dizendo: faze-nos um Deus para nós adorarmos, porque esse Moisés a qual nós servimos não sabemos o que aconteceu. E Moisés lá no monte, 40 dias e 40 noites orando pelo aquele povo para que Deus tivesse misericórdia deles. Então você vê, eles olharam para coisa alheia. Eles olharam para coisa que não edifica, não fortalece, que foi um bezerro de ouro. E nós às vezes passamos por batalha, meus irmãos. Uma das batalhas que o inimigo ele mais peleja na vida é de quem tem depressão, meus irmãos. O diabo ele luta contra essas pessoas para destruir elas. Ele peleja porque a pessoa, quando está dominada pela depressão, pela opressão, ela não enxerga nada diante dela, só a condenação que está vindo sobre a sua mente. As setas que o inimigo ele lança na mente, no coração dessas pessoas. Então é necessário que nós venhamos orar. É necessário que nós venhamos interceder por essas pessoas. Assim como eu também, eu passo por essas lutas, já passei, mas hoje eu estou bem, graças a Deus, porque estou tomando meus remédios direitinho. Então o Senhor ele tem me dado graça, ele tem me sustentado, ele tem me dado força. E na minha mente é só a palavra de Deus, meus irmãos, e louvor. Então, Paulo dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Devemos se alegrar, devemos regozijar no Senhor. Devemos, enquanto o Espírito Santo está aqui conosco nessa terra, contaminada pelo pecado, e temos comunhão com Deus e com Ele, com o Espírito Santo, devemos sempre olhar avante, para frente e marchar diante de Deus. A palavra diz que Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado e volta para trás. Não, Ele se agrada daqueles que saem lançando a semente, andando e chorando, sabendo que voltará, trazendo consigo seus molhos. Então, é necessário que nós venhamos nos ocupar, irmãos, com a palavra de Deus. Não dar atenção a coisas alheias, a coisas que não edificam, que não fortalecem, que não nos traz esperança da glória de Deus, que não nos traz alegria do Espírito Santo. Que adianta, meus irmãos, a gente ter amigos de vários departamentos, digamos, amigos de praia, amigos de futebol,
amigos que saímos para comer algo num restaurante, numa padaria, em alguma coisa. Mas esses amigos, quando você está na luta com Deus, eles não têm palavras, irmãos, para te edificarem, porque são amigos que estão ali simplesmente para usufruir daquilo que você oferece a eles. A sua presença, o seu esforço, a sua dedicação. Então, Paulo dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Já pensou, meus irmãos, estamos edificando a nossa carne, estamos edificando o ego do nosso coração com os nossos amigos de campo, de futebol, de bola, de jogos, e Jesus volta para nós naquele momento, meus irmãos. Aí eu pergunto para você, para onde você irá? Você deixou o seu lar? Você deixou sua família? Deixou os preceitos de Deus e foi se alegrar jogando bola, não sei, em uma quadra, em um campo, não sei. Estou pregando a palavra de Deus porque isso é realidade nas nossas vidas nesses tempos. Então, a Bíblia fala que estarão dois moendo no moinho. Um será levado e o outro será deixado. Estarão dois numa cama. Um será levado e a outra será deixado. Então, nós temos que vigiar com a nossa salvação, sabendo que perto está o Senhor. Como diz aqui, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, não é brincadeira, meus irmãos. Não é brincadeira. A palavra diz que os viciados não herdarão o reino dos céus. A palavra diz que aquele que é limpo, limpe-se ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. E eu digo para você, aquele que se arrepende, Deus perdoa os seus pecados, purifica a sua alma, o seu corpo, lava no sangue de Jesus e te deixa na posição que Ele quer, que é te ouvir clamar a Ele, que é te ouvir a buscar a presença dEle, meus irmãos, que é clamar o sangue de Jesus Cristo, sabendo que sobre o sangue de Jesus Cristo há poder para nos trazer força, há poder para nos trazer ânimo e há poder para nos trazer paz. Não se afaste da presença do Espírito Santo. Porque quando você quiser voltar para a presença do Espírito Santo, poderá ser tarde demais. Poderá ser tarde demais, meus irmãos. Eu não estou aqui apontando ninguém, nem julgando as decisões, cada um faz o que sente, o que quiser, mas se você está sentindo que Deus ele não está no lugar que você está, por que permanecer nesse lugar onde Deus não está? Vá para o lugar que Deus está. Não deixe Deus para depois. Não, Ele é o princípio, o meio e o fim. Para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então nós temos que agradar o nosso Deus, meus irmãos. Nós temos que agradar o nosso Deus. Não devemos estar preocupados com coisas alheias, com coisas que não cooperam para a salvação, com coisas que não cooperam para o crescimento espiritual da sua vida.
Olha o que diz o versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor, né? No Senhor. Porque as coisas alheias desse mundo estão aí para nos desviar da presença de Deus, para nos tirar o foco da presença de Deus. Aí ele diz, Paulo diz, conselhos gerais, a epístola, né? Aí ele diz aqui, ó, no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Você está inquieto com o que, meu irmão? Você está inquieto com o que, minha irmã? Se Deus, ele te chama de filho. Se Deus, ele diz que você é mais do que vencedor. Se Deus, ele diz que maior é o que está com você do que o que está no mundo. Não fiquem inquietos com coisa alguma, diz a palavra de Deus. Deixa que do amanhã Deus ele cuida. Mas não se envolva com coisas que não convêm à sã doutrina e aos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, o reino de Deus, se alcança na santidade, meus irmãos. Não é deixando Deus para depois que nós iremos estarmos agradando a Deus. Não é deixando Deus para depois que nós podemos pensar que estamos pertinho de Deus. Podemos até estar pertinho de Deus quando nós estamos em comunhão com Ele, quando nós estamos buscando a Sua presença, a Sua palavra. Mas quando nós estamos no trabalho, na escola, na faculdade, ou no mercado, né, para nos mantermos, para encher os nossos celeiros com aquilo que Deus ele tem abençoado a sua vida. E nós temos que estar ligado com Deus até mesmo em qualquer lugar desses que eu citei agora. Porque o inimigo, a palavra diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é necessário que nós sempre estejamos perante o nosso Deus em santidade, em retidão, em sinceridade, em temor, em obediência à palavra de Deus. E sobretudo respeitando a palavra de Deus. Aquilo que Deus ele mais preza no homem é a verdade. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também ele disse: se você, Jesus, se eu não me engano, ele dizendo para os fariseus, se eu não me engano, acho que está em Mateus ou em João, ele disse que os fariseus ali tentando persuadi-lo, tentando achar alguma falha nele, e ele disse: nós não somos servos de ninguém, como somos filhos do pecado. A Jesus ele disse: aquele que se faz servo do pecado, de quem se faz servo, se torna servo. E aquele que peca e se torna praticante do pecado, que se torna amigo do pecado, torna-se escravo dele. Porque o pecado faz parte das nossas atitudes. Então ele disse:
O fariseu disse: nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus ele disse: se vocês fossem filho de Deus, conhecerias e receberias a mim, porque de mim ele testificou. Aí Jesus disse: vocês têm o vosso pai é o diabo, porque ele mente desde o princípio. Então, nós olhando para isso, essa peleja, essa batalha, nós vemos que nós temos que carregar a verdade em nós. Porque se nós temos Jesus em nossa vida, nós temos o Espírito Santo, não podemos mentir, meus irmãos. Temos que falar a verdade diante de qualquer circunstância, de qualquer provação. Temos que ser verdadeiro, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Aí Paulo diz aqui, ó, não estejas inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queremos ter a paz que excede todo o entendimento, que está em Cristo Jesus? Temos que falar a verdade. Temos que dizer corretamente aquilo que está errado, que alguém tenta impor sobre a nossa vida, ou tentar colocar na nossa mente aquilo que não está na Bíblia, ou aquilo que não é verdadeiro, que é talvez um acho de alguém. Não. Conhecendo a Bíblia, nós sabemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E nós lendo, nós vemos que Jesus ele veio para trazer vida e vida com abundância. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele disse: todo quanto vem a mim, que o Pai me deu, que vem a mim, eu não lançarei fora. Mas o que faz divisão entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades, as vossas transgressões, os vossos pecados. Eu sou pecador, meus irmãos. Eu não estou dando uma de santarrão aqui não, tá bom? Eu não estou dando uma de... É pela fé, eu estou pregando pela fé. Tá certo? Nesse tempo que nós estamos vivendo, temos que usar a nossa fé. Temos que colocar a fé em prática. Temos que colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Temos que ir contra a contramão do mundo. Não aceitando tudo que o mundo nos oferece. Não. A minha alegria está em Deus. E é em Deus que eu vou me alegrar. O céu pode estar de bronze. O solo dos meus pés pode estar de ferro. Mas eu vou dobrar o meu joelho e dizer para Deus: Senhor, obrigado porque até aqui me ajudou, Senhor. Falta isso, Senhor. O Senhor tirar de mim, me dá força. Mas aquilo que eu estava preso, eu já não estou mais. Você já é um progresso na sua vida. Você já deixou algo que te levava à perdição, à condenação. E se tem algo ainda, Deus ele vai tirar, porque ele quer você puro e limpo diante dele. Ele diz em Êxodo: sede santos, porque o vosso Deus é santo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Use a sua fé, irmão. Deixe essas coisas alheias para lá. Sabe, porque vivemos da graça, na graça de Deus. Iremos dar ocasião ao pecado? Não. Somos um povo separado de Deus. Se eu não me engano, eu já ouvi isso em algumas pessoas e é interessante. Eu vou dizer aqui agora. O que significa escolhido? Significa separado. Então, se Deus ele te escolheu, ele te separou do mundo. Não há por que você voltar a praticar as coisas que esse mundo te oferece. Somos escolhidos, somos separados do pecado, da idolatria, do mundo de engano, de mentira. E todos os dias nós temos que renunciar a algo na nossa vida para estarmos pertinho de Deus. E o que é, meu irmão, minha irmã, que você precisa renunciar no dia que se chama hoje? Renuncie. Deixe para lá. O que passou, passou. Lembra quando você começou? O primeiro amor? Não, eu vou orar para Deus me dar o Espírito Santo, me batizar. Depois eu vou orar para Deus me dar os dons espirituais e vou pregar o Evangelho. Aí depois você conquistou tudo isso. Aí você quer voltar às coisas que você era antes. A fazer aquilo que você fazia antes e você não fazia quando você estava no primeiro amor, porque você estava focado no amor de Jesus que veio revelando a sua vida através do Espírito Santo. Aí daí você se acomodou, você falou: ah, tá tudo bem, tô pregando, tô louvando, sinto edificado meu corpo, posso fazer isso. Pode, você pode. Mas você sabe se Deus está agradando que você esteja fazendo isso? Não, Ele não está. A palavra diz: onde está um ou dois reunido em meu nome, Jesus dizendo: aí estarei eu no meio deles. Aí estou eu no meio deles. Será que uma mesa de dominó Jesus está? Não. Será que em um campo de futebol Jesus está? Não. Será que em palavras como eu posso dizer, torpes, Jesus está? Não. Ele não está. Então a gente temos que guardar nossa salvação com muita vigilância. Nós temos que respeitar também a vontade de Deus sobre a nossa vida. Às vezes o Espírito Santo, ele quer que nós venhamos ouvir louvores. Ele traz todo o suporte para nós ficarmos quietinhos ali, ouvindo os louvores, calmo, tranquilo, observando, meditando nos louvores. E tem pessoas que não. Sente isso que eu falei agora, né? O seu sensor espiritual que nós todos temos diante de Deus. Não sei se é nosso mesmo, ou vem do Espírito, ou vem de Deus, mas nós sentimos isso. Então, pessoas deixam isso para depois e vai buscar coisas alheias, coisas que não estão dentro da palavra de Deus, coisas que não estão cooperando para a salvação e a remissão da sua alma para encontrar com Deus. A Bíblia fala em Lucas, se eu não me engano, diz que um homem tinha muita propriedade. E ele, razoando entre si, ele disse: que farei? Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros.
E direi à minha alma, alma, descansa, bebe e descanse. Porque há mantimento para muitos dias. Aí Jesus disse, numa parábola, Jesus disse para esse homem, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então eu aprendo aqui nesse exato momento que ele estava preparando algo para ele, mas Jesus pediu a alma dele naquela noite. Ia ficar para quem a fortuna dele? Ia ficar para quem os bens materiais dele? E o que tens preparado, para quem será? Não adianta juntar tesouro na terra e não ter tesouro no céu. Não adianta ser amigos de muitas pessoas e não ter Jesus como amigo. Eu não estou com ciúme de ninguém, amém? Eu não estou aqui dizendo que porque eu tenho amigo, mas eu estou dizendo que não é porque eu não tenho amigo que eu estou dizendo essa palavra que para aquele que tem muitos amigos, não. Mas o que basta é o amigo Jesus na nossa vida. É o amigo Jesus na nossa casa. É o Senhor Jesus dentro de nós, nos guardando, falando conosco, nos abençoando, ouvindo as batidas do nosso coração e sabendo que Ele pode contar com você. Diz assim a palavra de Deus no versículo 8: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Em agradar a Deus, em estar perto de Deus. Muita gente, meus irmãos, já perdeu o desejo de estar na casa do Senhor. Porque olhou para o homem, porque olhou para o seu irmão, para a sua irmã, porque pensou que estava lutando contra o pastor, contra a missionária, contra o presbítero, contra o diácono, contra o obreiro, contra o pregador. Não, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra o mundo espiritual da maldade, meus irmãos, contra o diabo, contra as obras das trevas. Muita gente perdeu o desejo de cultuar, irmãos. Essa é a verdade. Prefere ficar na televisão, prefere ver uma série, uma novela, um filme, do que ouvir a palavra de Deus, irmãos. Vamos acordar. A palavra diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Todos nós somos falhos, meus irmãos. Cada um tem seu jeito. Cada um tem aquilo que nós temos que deixar todos os dias. Estamos alcançando aos poucos, estamos chegando pertinho de Deus, renunciando uma coisa aqui, outra ali, uma que nós até mesmo fazíamos que sentia que Deus não estava ali, estava distante, sentíamos saudade de Deus. Você sabe o que eu estou falando. Então, a gente, como tudo que é puro, devemos pensar nisso. Tudo que é amável, devemos pensar nisso. Tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, devemos pensar nisto. A palavra nessa tarde para nós é: agrade ao Deus que você serve. Regozije no Deus que você serve. Busque ao Senhor, tenha reservas com Deus, tenha favor de Deus na sua vida. Porque quando você precisar dele, você abrirá a boca e ele te responderá na hora, irmãos.
Ele te fortalecerá, te abençoará, não abrirá mão de você. Então, é necessário que nós viemos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é amável, naquilo que é honesto, naquilo que coopera à salvação, naquilo que leva ao reino de Deus. Devemos pensar, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos crer, vamos perseverar. Jesus está voltando, vamos aguardar a volta do Mestre. Vamos perseverar nas boas coisas que temos aprendido com Deus. Porque Deus, Ele é tudo que nós temos. Ele é fiel na nossa vida. Sabemos que não há outro Deus além do nosso Deus. O Deus de Israel, o Deus Altíssimo, o possante de Jacó. Então, nós vemos aqui Paulo dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então é isso, meus irmãos. A gente temos que tomar posse daquilo que Deus ele fala sobre a nossa vida. Temos que tomar posse daquilo que Deus ele é para nós e saber, Deus ele vai aperfeiçoar a vida do seu servo. E saber, Deus ele vai aperfeiçoar a vida da sua serva. Tá difícil hoje, mas continua dobrando os teus joelhos e apresentando a Deus e clamando pela misericórdia. Porque perto está a tua vitória, meu irmão. Perto está a tua vitória, minha irmã. Você crê nessa palavra? Você acredita que foi mensagem inspirada pelo Espírito Santo? Que Deus te guarde, amém? Que Deus multiplique as suas esperanças. Que Deus não te deixe desamparado, desamparada. Que o Deus de Abraão, meus irmãos, possa contar com você. Que o Deus de Abraão possa dizer para o diabo, quando o diabo for contender com Deus para destruir a sua alma, Deus dizer: ele, ela é minha. Eu escolhi propriedade peculiar minha. Você não tem poder de tocar na minha serva nem no meu servo, Satanás. Cai por terra. É isso que o Senhor testemunhará de você. Amém? Você crê nessa palavra? Você recebe? Deus, ele é fiel. Deus, ele é tremendo. Continuamos amando esse Deus e sabendo que tudo está no controle das mãos dele. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem? Eu recebo essa mensagem, você recebe essa mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, te perdoe, te use, te fortaleça e coloque o seu nome dentro do coração de Deus, onde ninguém pode mexer, nem tocar, nem sondar, porque Deus é o nosso Pai, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e querido, te agradecemos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, queremos louvar o teu nome e bendizer, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nos justifica, Pai. Nos abençoe. Nos ajude. Somos teu, ó Deus. Não somos do mundo, não. Não somos da igreja, não. Não somos de homem nem de mulher, não. Somos do Senhor. O Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu. Foi o Senhor que nos trouxe a esse lugar de adoração.
E somos gratos a Ti, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa tarde. Senhor, abençoe nesse momento esse jovem, essa jovem, esse velho, essa criança. Em nome de Jesus Cristo, liberta, cura, restaura, devolve tudo que eles perderam. Vai guardando eles, meu Deus. Vai fortalecendo. Nós pedimos aos céus a bênção de Davi, a bênção de multiplicação, a bênção da vitória. Nos perdoe, nos guarde, nos livre. Fale conosco todos os dias da nossa vida e faça, meu Deus, segundo a sua vontade. Esse é meu pedido, meu clamor, a minha oração. E eu agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.